Jesus profetizando sobre a sua vinda, que se dará em 2 etapas, você sabe disso. O retorno de Jesus será, primeiramente, em oculto para o mundo, mas visível para os salvos. Quando vai acontecer o arrebatamento daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus e estão em comunhão com o Senhor, não é? Essa teologia é chamada de pré-tribulacionista, porque nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista e até provo para você por que eu tenho essa posição. Eu e todos que estudam a palavra de Deus. Nessa parábola, Jesus mostra claramente que as 10 virgens trazem consigo as lâmpadas acesas para esperar o noivo. Jesus disse, é assim que é o reino dos céus. E Jesus disse que as 10 virgens ficaram esperando a chegada do noivo, mas como ele demorou muito, e parece realmente que Jesus está demorando para voltar, e ele já deu essa dica aqui, queria parecer isso, porque desde a época da igreja cristã primitiva, os salvos esperam a volta gloriosa de Jesus. Então, a impressão que nós temos é que realmente ele está demorando, mas ele falou que iria demorar. Ele disse que por causa da demora do noivo, as 10 virgens pegaram no sono. Mas, e é esse versículo 6, Jesus disse assim, preste atenção, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Nós estamos vivendo essa meia-noite. Tudo o que está acontecendo hoje no mundo nos mostra isso. Que estamos no momento pré-tribulacional. A tribulação já está às portas. E o arrebatamento dos salvos, por esta parábola, vai acontecer antes do início da grande tribulação. E ele nos advertiu sobre este assunto nessa parábola. Você sabe que quando ele falou 10 virgens, esse número 10 na palavra de Deus é um número de totalidade, não é? Significa todos. E aqui ele se refere a todas as igrejas. E ele frisou que tem as virgens loucas e tem as virgens prudentes. Em outras palavras, como se refere à igreja? É um absurdo, mas tem igreja que é louca, imprudente, maluca, e tem as igrejas prudentes, as igrejas sérias. Mas todas as virgens pegaram no sono com a demora do noivo, do esposo. Isso significa que aconteceria um tempo na história cristã e na história da humanidade que as igrejas, por causa da demora, iriam adormecer. Isto é, deixar de prestar atenção nas coisas. Tosquenejaram todas, tanto as loucas como as prudentes. Mas, à meia-noite, ouviu-se esse clamor. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Saí ao encontro dele. Quer dizer, vai se encontrar com ele. Quando as 10 virgens escutaram isso, elas rapidamente se levantaram e tentaram se aprontar. Mas aí as imprudentes, as loucas, olharam para as suas lâmpadas e comentam, elas estão já se apagando. E elas veem que as prudentes têm muito azeite, e elas vão pedir emprestado e as prudentes dizem, olha, a gente ouviu que ele está chegando, mas ele ainda não chegou, nós não podemos dar do nosso azeite, porque pode faltar para a gente também se ele demorar mais. Não é? O clamor diz, aí vem o noivo. É um aviso, o noivo está chegando. Não quer dizer que ele já chegou. Então nós não podemos dar para vocês o nosso azeite. Vão buscar vocês o azeite. E Jesus comentou que enquanto elas saírem, eu vou ler isso aqui no versículo 10, e tendo elas ido comprar o azeite, arrumar o azeite,
chegou o esposo. Bem na hora que elas saíram. Bem na hora que elas saíram da posição, bem na hora que elas saíram do lugar, aquelas 5 saíram no momento errado. E bem na hora que elas saíram, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, preste atenção nisso. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Só entraram as que estavam preparadas. Aí, fechou-se a porta. Ele entrou na câmara nupcial com as 5 prudentes, ou seja, metade das igrejas ficaram do lado de fora. E quando elas vêm de volta e querem entrar, a porta está fechada. E elas começam a bater e suplicar para entrar, mas a porta está fechada. Aí elas insistem que querem entrar, mas do lado de dentro a voz responde: eu não vos conheço, não sei quem vocês são. Agora, pensa comigo, as 5 virgens loucas que ficaram do lado de fora, elas têm ainda a lâmpada acesa, mas do lado exterior não tem luz. Porque a luz do mundo, que é Jesus, entrou e fechou a porta. Jesus é a porta. As que estão do lado exterior, ainda que possuam alguma luz, vai acabar o azeite. E vão acabar na escuridão, nas trevas. Então, do lado de dentro, a luz, e Jesus é a luz do mundo. E do lado externo, as trevas, a escuridão. Você está entendendo isso? Essas trevas exteriores que elas vão enfrentar, e Jesus não está falando de ímpios aqui, preste atenção. Ele não está falando de pecadores, de idólatras, de ateus, de feiticeiros que ficaram do lado de fora. Ele está falando da igreja que ficou do lado de fora. E não apenas uma igreja, várias igrejas do lado de fora. Porque são igrejas loucas, que não têm o azeite, e cujas lâmpadas estão se apagando e ficarão na escuridão. Que escuridão é essa? Quando Jesus arrebatar a sua igreja, a igreja prudente, a igreja que tem a lâmpada acesa e que tem o azeite, e quem conhece a palavra de Deus sabe que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Quem sabe da palavra, entende que Jesus é a luz do mundo. As virgens loucas do lado de fora não tem mais isso e a porta está fechada. Que porta? A porta da salvação. Que trevas são essas do lado externo? As trevas exteriores que Jesus citou em várias ocasiões. Por exemplo, em outra parábola, falando também sobre as bodas do cordeiro, o rei vai no salão nupcial para ver os convidados, como aqui. Imagine que aqui é a câmara nupcial, imagine que hoje o cordeiro está aqui com a sua igreja, e o rei vem olhar os convidados. E o rei vê um servo, não era um ímpio, um servo, que estava com um traje inadequado. E o grande rei pergunta para aquele convidado que estava com o traje inadequado: como é que você entrou aqui não tendo veste nupcial? E ele calou-se, ele ficou mudo. Teu lugar não é aqui. O rei chama os seus servos, que são os anjos, e diz: amarre ele de mãos e pés e lancem fora. Fora para onde? Para as trevas exteriores. Ali haverá choro, ele frisa, e ranger de dentes. Quando também ele contou a parábola dos talentos, você conhece essa parábola? E deixou os talentos nas mãos dos servos para eles negociarem. 2 servos negociaram bem e dobraram a riqueza que ele havia deixado, que na verdade são almas. Mas o outro
pegou o talento e enterrou. E quando o rei volta para acertar a conta com os servos, ele elogia os 2 primeiros, mas o terceiro, que enterrou o talento, que teve medo, que não negociou, que não trabalhou pelo reino, ele cobra. Por que você fez isso? Ah, fiquei com medo. Eu sei que o senhor é muito rigoroso. Por que você não entregou então o talento para os banqueiros? Quer dizer, quando eu viesse eu receberia com juros. Quer dizer, se você não vai usar o talento que eu te dei, investe em outra pessoa que vai dar fruto. Por que você não fez isso, pelo menos? Aí ele ficou calado. Qual foi a ordem do rei quando ele acertou a conta com esse servo mau e negligente? Ele manda lançar nas trevas exteriores e frisa de novo: ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando do inferno? Claro que não. Ele não está falando do inferno. Ele está falando das trevas exteriores onde os servos ficarão. Que lugar é esse? A grande tribulação. Quem é a igreja? Ou quais são as igrejas loucas que ficarão do lado de fora, que não poderão entrar na sala nupcial? Quem são essas igrejas? Essas igrejas loucas, quem são? Eu vou te dizer. Você vai identificá-las rapidamente sem eu dizer o nome delas. São, começando pela Igreja Cristã da Permissividade. A Igreja Cristã da Permissividade é uma igreja onde os membros podem fazer o que quiserem. É uma igreja louca. A outra igreja que vai ficar do lado de fora é a Igreja Cristã Liberal, moderninha, que aceita tudo. A outra igreja louca que vai ficar de fora é aquela igreja que pode pecar, que Deus perdoa. E as igrejas estão assim hoje. Muitas igrejas loucas. Tem também a igreja dos servos inúteis, que é a igreja que vai ficar do lado de fora, nas trevas exteriores. Lancem o servo inútil nas trevas exteriores. A igreja dos servos inúteis, aqueles que não trabalham pelo reino, que não fazem o que deveriam fazer. Olha que situação complicadíssima. Essas igrejas vão sofrer nas trevas exteriores, vão ficar para a grande tribulação. Aí, veja só, eu frisei no início da palavra que eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja dos salvos não vai passar pela grande tribulação. Mas tem os pós-tribulacionistas. O que os pós-tribulacionistas pregam e ensinam? Que não, a igreja vai passar pela grande tribulação. E de uma certa maneira eles têm razão. Porque a igreja que eles pertencem são as igrejas loucas. As igrejas loucas, sim, passarão pela grande tribulação. Mas a igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus, vai entrar nas bodas do Cordeiro. Vai entrar naquele lugar de delícias. Vai desfrutar a presença do noivo. Você está entendendo isso? Qual outra igreja louca que vai ficar do lado exterior, nas trevas exteriores? É aquela igreja dos rancorosos. Conhece a igreja dos rancorosos? É aquela igreja cristã que não perdoa nunca. E está cheio de crente assim, vingativo, que não perdoa, que não releva. E Jesus deixou tão claro: se vocês não perdoarem os pecados dos outros, o vosso Pai Celestial não perdoará os vossos pecados. A igreja dos que não perdoam nunca é uma igreja louca e vai ficar do lado de fora. E como tem pastor rancoroso hoje em dia, como tem pastor vingativo ensinando ódio, e tem membros que são parte dessa igreja louca, que vai ficar nas trevas exteriores.
Quando Jesus contou essa parábola, eu fiquei preocupado, mas espera um pouquinho. Ele não estava falando de ímpios, pecadores, idólatras, feiticeiros. Ele estava falando de igrejas. Ele estava falando de servos. Eles vão ficar para a grande tribulação. E aí? E aí? As trevas exteriores, muito breve, vão tomar conta do mundo através do anticristo. Eu vou dizer para você o que o Espírito Santo me mostrou. Que mesmo esses das igrejas loucas que ficarão nas trevas exteriores, que passarão aqui na terra o período da grande tribulação, eles terão uma chance remota, uma chance muito remota de ainda serem salvos. Porque no período que durar essa grande tribulação que está às portas, e o arrebatamento também, a perseguição do anticristo, da besta e do falso profeta será terrível, principalmente contra os desviados, que conhecem a palavra de Deus. Eu já conversei com desviados, com bêbados, com viciados em drogas, que conhecem muito bem a Bíblia. Tem até uma memória melhor do que a minha para citar versículos, capítulos e números. Estão lá nas drogas. Imagine esses, os desviados, e os membros das igrejas loucas que ficaram para a grande tribulação, que enfrentarão esse período de trevas exteriores. Imagina eles que não obedeceram à palavra, que não levaram a sério, mas conheciam a palavra. E eu sei aqui que a maioria conhece. A maioria aqui conhece a palavra. Imagine só a situação quando o anticristo e a besta colocaram uma imagem falante na frente dela, desse que conhece a palavra de Deus, dessa que conhece a palavra de Deus, e dizer: se ajoelhe e adore essa imagem. O desviado não vai querer se ajoelhar, porque o anticristo vai matar quem não se ajoelhar. A besta vai consumir quem não se ajoelhar diante dela. Aí a pessoa vai ter um dilema. Se eu não me ajoelhar em frente a essa imagem da besta, o anticristo me mata. Mas se eu me ajoelhar, então, no juízo final, quem me matará é Deus. O dilema será morrer em favor de quem? E essa será a chance remota dos desviados e dos que conhecem a palavra de Deus e ficaram para a grande tribulação porque não obedeciam, porque pertenciam à igreja da permissividade, à igreja liberal, à igreja louca. Imagine a situação deles nesse dilema. Se eu não me ajoelhar em frente à imagem da besta, o anticristo me mata. Mas se eu me ajoelhar só para não ser assassinado agora, no juízo final, eu serei morto, sofrerei o dano da segunda morte, o lago de fogo e enxofre. A pessoa conhece a palavra. Essa é a chance remota que os desviados terão de comprar a salvação. Hoje a salvação você pode comprar de graça, porque a porta está aberta. Jesus é a porta. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Hoje é de graça. Só que depois do arrebatamento, a porta estará fechada. Não será mais possível comprar a salvação de graça com o sangue de Jesus. Só será possível comprar a salvação pelo próprio sangue. Se a pessoa tiver coragem de enfrentar o anticristo, a besta e o falso profeta. E eu vou terminar aqui com Apocalipse capítulo 20. Vou ler para você o versículo 4. Escute. E vi as almas daqueles
que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que quer dizer isso aqui? Que quando Jesus Cristo retornar visivelmente, os que foram arrebatados ou ressuscitados e estavam com ele lá nas nuvens do céu e voltarem com ele para essa terra, e Jesus vencer a besta e o falso profeta, vencer o anticristo e aprisionar Satanás por 1000 anos, Jesus vai ver as almas daqueles que tiveram a coragem de enfrentar o anticristo e a besta e não se ajoelharam diante da sua imagem, porque a idolatria é um pecado imperdoável, e eles enfrentaram a idolatria, foram mortos, degolados, porque não quiseram adorar a besta, nem receber o seu sinal, e as suas almas estão lá. O que Jesus vai fazer? Ele que é a ressurreição e a vida, ele vai ressuscitar esses mártires, que compraram a salvação com o próprio sangue. Ó. E viveram e reinaram com Cristo durante o milênio, durante 1000 anos. Agora, para que você, que está hoje aqui ouvindo essa palavra, e quem está ouvindo pela rádio, ou pelo YouTube, ou assistindo pela TV, por que você, vendo os sinais deste tempo tenebroso, pré-tribulacional que nós estamos vivendo, com todas as profecias escancaradas e cumpridas diante dos nossos olhos, por que você que hoje pode comprar a salvação de graça, pelo sangue de Jesus, e eu friso que é de graça para você, mas para Jesus custou um alto preço, por que você vai dispensar a oportunidade de receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? E por que você vai continuar levando essa vida cristã dupla na esbórnia? Por que você vai continuar membro da igreja liberal, hein? Da igreja permissiva, da igreja louca, que não está nem aí com a sua salvação? E você frequentando aquela igreja que mais parece um clube social, onde tem até uma aparência de uma igreja do Senhor, mas veja, metade das igrejas ficarão do lado de fora. E você está congregando numa igreja que não é séria? E está achando legal esse papinho? Essa conversa mole, essa conversa fiada, totalmente fora do evangelho, que não prega santidade, que não prega arrependimento, que não prega salvação. Você vai continuar numa igreja que é só oba-oba, uma igreja louca. Meu Deus, você vai continuar numa igreja louca? Porque o evangelho está uma avacalhação nesses últimos dias. Está ou não está uma avacalhação? Você sabe do que eu estou falando. É uma vergonha. E eu me admiro muito você ficar na igreja louca, sabendo que a igreja louca vai ficar nas trevas exteriores, e você também. Essa é uma palavra que não sou eu que estou advertindo, não. Jesus, quando pregou aqui, e nas demais parábolas também, ele deixou bem claro o que vai acontecer, porque ele começou a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e foram esperar o noivo. É isso. O reino dos céus é isso. Ele profetizou. Atenção, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e tudo que ele ensinou, a parábola do servo inútil, tudo isso, o servo que não perdoa, tudo que ele ensinou, é tudo profético. Você acha que
Pode viver como quiser, fazer o que quiser, que depois é só pedir perdão e continuar na esbórnia? Você está louco, né? A tua igreja louca te enlouqueceu. Porque você está achando que pode fazer tudo o que você está fazendo e que irá para o céu. Você está louco. Você está completamente louco. Essa igreja louca que você pertence te enlouqueceu mesmo. Você está achando que pode fazer tudo isso e ir para o céu. Você vai ficar nas trevas exteriores. Primeira coisa que nós temos que fazer: entregar a vida para Jesus. Recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vigiar e orar. Porque quando ele terminou a parábola das 10 virgens, no versículo 13 ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É a hora de vigiar, amados. Não é a hora de relaxar, não. Não é a hora de cochilar, ainda que todos cochilem. Não é a hora de levar a vida espiritual na brincadeira. Achar que pode fazer o que quiser e tudo bem, Deus perdoa. Hoje está complicado, não? Está complicado. Tá ou não está, minha gente? A igreja está louca. Uma boa parte da igreja está louca. Então agora é o momento de você vigiar, acordar. Opa, é a minha alma que está em jogo. Eu não posso pertencer a uma igreja porque lá eu tenho muitos amigos e todo mundo faz o que quer e eu estou naquela também. Afinal de contas, todos eles são crentes? Você está achando que eles são crentes? Podem até ser, mas não são salvos. Ficarão do lado de fora. Essa é a hora de você acordar. Você estava dormindo? Como é que eu comecei a mensagem? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: o noivo vem, ide ao seu encontro. É a hora de você ir ao encontro de Jesus. Encontro para valer. Estamos na meia-noite, amados. Estamos na meia-noite. Acredite, olhe para mim e acredite, estamos na meia-noite. Você tem alguma dúvida? Estamos na meia-noite. O noivo vem aí, a palavra diz. O noivo vem aí. Não quer dizer esse segundo, mas ele está chegando. Quem acredita que Jesus está chegando, levante a mão. Eu acredito firmemente que breve as trombetas irão soar nos 4 cantos da terra. Simultaneamente, Jesus dará ordem aos seus anjos excelentes e poderosos: toquem ao mesmo tempo as trombetas agora! E quando eles tocarem, o mundo não vai ouvir, não. Nem os idólatras, nem os desviados, nem esses membros das igrejas loucas. Eles não ouvirão. Mas quem é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e cujo nome está escrito no livro da vida, e se mantém no temor do Senhor, na presença de Deus, levando a sério a sua vida espiritual, esses que são servos verdadeiros, que pertencem à igreja verdadeira, à igreja de Cristo, a verdadeira igreja, esses vão escutar as trombetas soarem. E quando você ouvir a trombeta, será um som inigualável. Você nunca ouviu som igual, nem música igual. Na mesma hora, o teu corpo será transformado num abrir e piscar de olhos. Uma alegria nunca sentida irá tomar conta de você. E quando você sentir aquela alegria extasiante e pensar em dizer glória a Deus, você não vai dizer nem gló. Não vai dar tempo de falar nem gló. Nem gló. Você vai terminar dizendo adeus lá na presença do grande Rei, nas nuvens dos céus.
Mais rápido que um abrir e piscar de olhos. Vamos fazer uma coisa aqui todos nós agora, hein, minha gente? Que eu preciso terminar a palavra, já me avisaram que eu tenho que terminar? Vamos fazer uma coisa todos nós, hein? Quem quiser verdadeiramente estar lá na sala nupcial, com a lâmpada acesa, com azeite transbordando, quem quiser ficar naquele lugar de delícias, contemplando a formosura do Senhor Jesus, quem realmente quer ser salvo, estar na glória, consertar a sua vida, a partir de hoje viver para Deus, esperar esse grande dia que está cada vez mais perto. Quem quer realmente, por favor, vem aqui para frente, perto de mim, chega pertinho de mim. Todos que querem, vem para cá, bem pertinho de mim. Só eu e você que vamos para o céu, toca aqui. E os demais? Hein? Só nós aqui que vamos? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem quer? Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Quem mais? Quem mais? Vai chegando, pode chegar, não precisa ter vergonha. Chega mais perto de mim, pode entrar na minha frente, não tem problema. Vem aqui na minha frente, vem para cá, vem para cá. Pode vir, vem para cá. Falo com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou ouvindo pela rádio. Ele está às portas. Nunca esteve tão perto. Duas coisas estão prestes a acontecer e serão irreversíveis: o arrebatamento e as trevas exteriores. As trevas exteriores pode traduzir por grande tribulação. Essas duas coisas estão para acontecer simultaneamente e não terão volta. Quem ficar para a grande tribulação, segundo Apocalipse capítulo 20, versículo 4, terá uma remota possibilidade de comprar a salvação com seu próprio sangue. Mas para quê? Se hoje você pode comprar com o sangue de Jesus, que é dado a você inteiramente grátis. Aí onde você está, quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quer o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Então, faça assim, diga, eu quero. E se ajoelhe aí ao lado do teu rádio, do teu televisor. Se você está vendo pelo aplicativo da Rádio Feliz FM, então, ou ouvindo no celular, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Sabe o que eu vou fazer? Porque eu quero entrar lá naquela sala. Eu vou me ajoelhar aqui. Você quer se ajoelhar também? Então vamos nos ajoelhar. E se mais alguém quiser vir, venha. E vamos orar assim juntos. Quem está comigo aqui e quem está também à distância, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu sei, eu sinto que aquele grande dia está muito perto e o noivo, o esposo, está vindo aí e eu quero entrar com ele na sala de núpcias. De maneira nenhuma eu quero ficar do lado exterior, porque do lado exterior não há mais luz, não há mais azeite, não há mais Espírito Santo, só escuridão. Eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor que agora, neste momento, me ajude, porque eu declaro e vou declarar sempre que o Senhor Jesus é o meu único Senhor, meu único Salvador, meu exclusivo Redentor, meu eterno Remidor. Eu vou declarar sempre que sirvo ao Senhor Jesus e vou adorar o Senhor até o fim, em espírito e em verdade. Estes meus joelhos, que agora se dobram diante do Senhor, jamais se dobrarão para qualquer ídolo ou qualquer imagem, e jamais servirei esse sistema, esse mundo, porque este mundo não me serve mais, e eu espero o novo céu
e a nova terra. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas iniquidades, e me dá agora a purificação gratuita pelo teu sangue. Me purifica agora de todo o pecado, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.